Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Pri Quintal e esse é o meu primeiríssimo vídeo aqui no canal e nele eu vou ensinar para vocês como se maquiar do zero. Então, se você tem vontade de aprender a se maquiar, mas não sabe como, eu vou te dar truques infalíveis para você sair daqui sabendo se maquiar para o seu dia a dia. Vamos começar? Primeiro passo de todos é estar com a pele limpa, a minha pele já está limpa, e agora eu vou para o hidratante. Eu vou usar o Mineral 89 da Vichy. Ele é em gel, ele é ótimo para pele oleosa também. E isso é um fator muito importante, usar o produto específico para o seu tipo de pele. Mas é totalmente necessária a hidratação da pele antes de qualquer maquiagem, tá? Eu vou deixar todos os produtos que eu vou usar aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo. Depois de hidratar a pele, a gente vai direto para a base. Normalmente, se eu fosse para algum evento ou quisesse que a base durasse realmente o dia todo, eu usaria um primer. Mas como esse aqui é um vídeo para iniciante, eu sei que muita gente não tem primer em casa, eu vou direto para a base. E eu vou usar essa aqui da Fenty Beauty, é a Pro Filter, número 280. E eu vou aplicar ela com a esponja úmida. Esse é um fator muito relevante. Por quê? Primeiro que a esponja fica mais macia, fica mais fofinha. E segundo que ela não vai absorver tanto o produto. Faz total diferença umedecer a esponja. Como que eu faço? Eu pego a esponja, coloco embaixo da água corrente, aperto, 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 ela vai ficar encharcada. Depois fecho a água, tiro o excesso, apertando, apertando. E agora sim ela está pronta para aplicar a base. Então eu vou aplicar um pump de base aqui na esponja. Deixa eu puxar meu espelho aqui. E vocês têm que dar batidinha de forma firme, mas ao mesmo tempo delicada, até puxando até a raiz do cabelo para não ficar aquela máscara horrível. E vai batendo, dando batidinhas, não arrastando, senão fica feio o acabamento e você tira a base do lugar. Ó. Agora vamos para a bochecha. Não esqueça de puxar aqui, ó, um cantinho do nariz para ficar tudo direitinho. Puxa para a pálpebra também, para uniformizar o tom da pele. Gente, fala sério, olha a diferença que faz a base na vida da pessoa. Depois da base, chegou a hora do corretivo. Eu vou usar esse aqui da Tarte, é o Shape Tape Creamy. A gente vai passar aqui no cantinho. Eu gosto de passar um pontinho aqui também. Ó. E aqui no final do olho, para dar aquele efeito lift, eu vou puxar para fora. O acabamento é muito perfeito. Você aplica e deixa ele assentar na pele. Então, vou esperar um minutinho e já vou esfumar esse corretivo. Um minutinho já se passou e agora eu vou esfumar esse corretivo para ficar bem bonitinho aqui no lugar. Então, você sempre faz essa cara feia aqui, estica assim, para cobrir tudo abaixo dos olhos. Eu também esfumo aqui na pálpebra. Olha a cobertura dele, gente. Agora já tá perfeito, bem esfumadinho. E vamos para o pó. Sempre que você passar produtos cremosos, você tem que selar com produtos em pó. Senão a pele fica transferindo. Sabe quando você pega o telefone e fica todo marcado de maquiagem? É isso, é porque você não selou a pele. Existem dois tipos de pó, o pó solto e o pó compacto. Eu gosto no dia a dia, eu acho muito mais fácil, faz menos sujeira. O pó compacto, esse aqui é da Kiko, ele é muito bom. E eu vou pegar um pincelzão aqui, fofão. Eu vou fazer um vídeo também montando uma necessaire. Para você que não sabe o que comprar, eu vou indicar produtos para você montar a sua necessaire e começar a se maquiar sempre.
eu vou pegar o pincel, vou pegar o pó e vou, assim como eu apliquei com a esponja, eu também vou aplicar com o pincel, dando batidinhas, ó, embaixo dos olhos, para selar tudo, ficar tudo no lugar. A pele fica matificada e a maquiagem vai durar muito, muito, muito mais. Eu vejo muito vídeo dessas peles maravilhosas que elas só selam abaixo dos olhos. Claro, fica lindo, fica super natural, um viço na pele maravilhoso. Só que no dia a dia não funciona. Vai transferir, vai ficar feio, vai sair, a durabilidade vai ser muito menor. Então, sempre sele com pó. Chegou a vez do iluminador. Eu sou apaixonada, eu vou usar esse aqui da Catrice, ele é bem bonito. Esse passo é opcional para você que está iniciando agora, mas eu acho que dá um glow diferenciado na pele. Então eu vou pegar um pincel assim, meio pontudinho. Eu vou pegar o produto, tirar o excesso e vou aplicar nos pontos altos do rosto. Então aqui, olha que lindo, gente. Eu acho maravilhoso. Na pontinha do nariz para dar aquela arrebitada. Olha que lindo. E eu também gosto de aplicar aqui no arco do cupido. E depois que passa o batom, fica bem bonito o acabamento. Ó, iluminador aplicado. Hora do blush, hora de dar aquela carinha de saúde para nossa pele. E eu vou usar esse aqui da Essence. É um rosinha assim, bem bonitinho. Nada de fazer sorrisinho para aplicar aqui embaixo. Quando você para de sorrir, parece que o seu rosto cai se você passar o blush aqui. Então o blush é sempre em movimentos ascendentes. Então eu vou pegar o blush, bater, tirar o excesso. E aqui no alto, aqui quando termina o olho, você vai levantar até a raiz do cabelo e fica maravilhoso. Olha aqui. Ai, blush é muito lindo, né? Eu sou suspeita. Esse passo agora é opcional, eu vou usar um spray fixador, esse aqui é da Milk. Ele é muito, muito, muito bom. Vocês vão ver que vai devolver um viço para a pele, muito bonito. Porque como a gente passou muito produto em pó, parece que a pele está empoeirada, eu não sei explicar. Mas eu vou aplicar ele antes de continuar a maquiagem. Então, eu fecho os olhos. O fixador já secou e ele traz um viço bem bonito para a pele. E agora vamos para os olhos. Como é uma maquiagem de iniciante, eu não vou fazer nada elaborado. Eu vou fazer o seguinte, pegar uma sombra preta, qualquer que você tenha na sua casa, ou marrom escuro, ou qualquer tom que você quiser. Vou pegar um pincel assim, chanfradinho, e vou só carimbar a sombra preta na minha raiz do cílio superior. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Para não manchar minha pele, eu vou pegar uma esponjinha aqui e vou carimbar só aqui acima dos cílios. Gente, fala sério, muito simples e dá um efeito muito bonito nos olhos. Só para dar uma escurecida na raiz do cílio. Eu vou pegar um lápis, eu vou usar esse aqui, da Kiko. E para parecer que eu tenho um cílio mais cheio ainda, eu vou passar na linha d'água superior e inferior. Então, você vai levantar assim, vai passar. Dá uma escurecida, fica bem bonitinho. Em cima já foi, agora embaixo. Pronto, o olho é isso e agora a gente vai para a máscara de cílios. Mas antes de aplicar a máscara, se você não tem um Curvex, eu sei que muita gente tem nervoso, tá na hora de comprar e se acostumar a usar, porque ele dá um efeito muito bonito nos cílios, ele dá uma curvada mesmo para receber a máscara e ficar mais bonito, mais poderoso. Então, pega aqui na pontinha, aperta, aperta e aperta. Cuidado para não beliscar a pálpebra.
Vou usar essa máscara aqui da Essence Lash Princess. Essa máscara me surpreendeu porque ela é muito baratinha e ela é muito boa. Você vai olhar para cima, aliás, inclinar o rosto, olhar para cima e pegar lá na raiz do cílio em movimento de zigue-zague. Que linda essa máscara. Olha isso, uma camada só. Olha que lindo esse olho, você pode usar em qualquer ocasião. E parece que você teve um super trabalho, mas foi super simples de fazer. Eu coloquei 2 camadas, mas eu vou para a terceira, para ficar mais bonito ainda. Agora eu vou aplicar a máscara também embaixo, nos cílios inferiores. Mas cuidado, tem que fazer essa cara aqui feia de novo. E puxar para o lado. Cuidado, senão fica muito embolotado. Ó. Fica bem efeito bonequinha. Adorei esse olho, ficou bem bonito. Com cara de rica. Vou aplicar esse gel de sobrancelha aqui da Catrice, que ele parece uma colinha. O nome dele é Super Glue. Ele parece uma colinha mesmo. Ele deixa o cílio no lugar o dia todo. É muito legal. Primeiro eu puxo para cima, penteio para cima. E agora eu puxo para o lado. Pode ser também uma máscara incolor, se você tiver aí na sua casa. Quase finalizada a maquiagem, agora vamos para os lábios. Eu vou usar esse batom aqui da Kiko. Ele é bem vermelho. Mas eu vou ensinar para vocês uma técnica que é muito legal e não vai ficar vermelhão, vocês vão ver. Eu vou carimbar o batom sobre os lábios, bem, com a mão bem levinha, até porque esse aqui é vermelho. E agora eu vou esfumar com o dedo. Dá um tom cereja, mas ele não fica super marcado. E agora eu vou finalizar com um gloss, vai ficar bem bonito. Eu acho que esse efeito aqui do batom esfumado fica bem elegante, fica diferente e dá para fazer com qualquer cor de batom. Isso que é legal, dá para diversificar bastante. Eu vou usar um gloss agora, transparente. Make pronta, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e que comecem a colocar em prática a automaquiagem. Assistam de novo o vídeo, vai pausando e vai acompanhando, que eu acho que vocês vão tirar de letra essa maquiagem, que é bem fácil e fica super arrumadinha para qualquer ocasião. Se você gostou, já deixa o like, comenta, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para mim, que eu estou começando agora. Então, um beijo e até o próximo vídeo.